Oi, turma! Voltamos para mais uma aula de geografia e dando continuidade ao projeto Minha Terra tem História, porque estamos comemorando os 106 anos de emancipação política da nossa cidade. E durante esses dias estaremos conhecendo um pouquinho da história do nosso município. Por quê? Não adianta morar aqui e não conhecer a sua história. Então hoje nós vamos falar um pouco sobre a economia do município de Itabaianinha. Um lugar tão lindo, cheio de tantas riquezas e de tantas histórias. Na aula passada, nós estudamos um pouco sobre os aspectos geográficos do nosso município, como a sua formação geográfica, sua localização. Hoje nós vamos retomar um pouquinho do que falamos na aula passada e vamos estudar sobre a economia do nosso município. Eu quero ver se você conhece um pouquinho da economia do nosso município e se está por dentro do que anda acontecendo aqui nessa cidade, na cidade princesa, ou seja, na princesa das montanhas. Então vamos lá, turminha, vamos conhecer um pouquinho da economia do nosso município. Nossa aula de geografia com tia Laísa. Esses dias está sendo um pouco diferente, né? Aprendendo bastante sobre a nossa localidade. Nós já estudamos tanto sobre outros lugares, agora é hora de conhecer um pouco da nossa localidade, porque a geografia é isso e muito mais. Olha só, aqui nós temos a Praça do Tamarindo, um lugar muito conhecido, que atualmente tem um monumento que marcou o surgimento da nossa cidade. Foi aí, nesse local, não embaixo dessa árvore, que a árvore já foi arrancada e foi plantada outra, mas foi aí que tudo começou, que a nossa cidade começou. Eu vou relembrar um pouquinho. A nossa cidade, ela nasceu ao redor de um pé de tamarindo. Isso porque retirantes e tropeiros vindos de Itabaiana e de outras localidades descansavam à sombra dessa árvore e planejavam aí o futuro, já que a nossa localidade tinha um solo muito bom para a criação de animais. Então, eles viam em Itabaianinha, viam nesse lugar que até então não era Itabaianinha, um lugar propício para o surgimento de uma cidade essa que teria um grande destaque, como nós vemos hoje. Também aprendemos na aula passada que a nossa cidade está distante 118 quilômetros da capital Aracaju e possui uma área de 493 quilômetros quadrados, ficando a uma altitude de 225 metros acima do nível do mar. Uma outra coisa também. Vocês sabiam que a nossa cidade ela faz divisa com alguns municípios, como por exemplo, Buquim, Riachão do Dantas, Umbaúba, Santa Luzia do Itaim, Arauá, Pedrinhas, Tobias Barreto, Cristinápolis e Tomar do Jeru. Você conhece algum desses municípios? Pois bem, se um dia você já esteve lá, ele é vizinho do nosso município. Ele faz divisa com a nossa cidade, com a cidade de Itabaianinha. Segundo a última contagem do IBGE, a nossa população já atingiu a soma de 41 mil habitantes. É gente demais vivendo aqui nessa cidade, onde a maior parte ainda vive na zona rural e uma outra parte já vive na cidade. Nós também descobrimos que nossa cidade fica entre algumas serras, como as serras do Babu, a Serra dos Cavalos, Ilha e Catamana, a Pedra Branca, Brejo, Bica, Quissamã e Alto do Urubu. Quem aí conhece a Pedra Branca? Bastante famosa no nosso município. Ou quem mora próximo de alguma dessas serras, como por exemplo a Serra de Quissamã. É muito conhecida no nosso município e eu acredito que algum aluno que está assistindo a aula nesse momento mora próximo ou conhece esses lugares. Nós também vimos que os rios que banham nosso município são os rios Arauá e o rio Itamirim, que são rios temporários. Lembra que nós estudamos sobre os rios temporários? São rios
que durante um certo período do ano ele seca e no período chuvoso ele fica cheio. Outra coisa também que nós aprendemos é que o solo do nosso município, ele é rico em argila vermelha e cinzenta, muito usado na indústria cerâmica, que é um dos principais sustentos econômicos do nosso município. E é isso que nós vamos ver a partir de agora. Interessante aprender sobre o nosso município. Tão perto e ao mesmo tempo tão longe, quando não conhecemos a nossa história. Então é muito importante que nós possamos conhecer a nossa história, aprender um pouquinho sobre a localidade em que vivemos. Assim, agora nós fizemos uma retrospectiva do nosso município, dos aspectos geográficos. Agora vamos adentrar nos aspectos econômicos do município de Itabaianinha. Quem aí conhece alguma plantação de laranja, ou de limão, ou de um outro produto, aqui no nosso município, ou aí no povoado onde você mora? Então, Itabaianinha, ela tem um destaque muito grande para a produção de laranja, onde no ano de 2017, o município com a maior área plantada de laranja era o nosso, com cerca de 5.200 hectares, representando cerca de 12% de toda a produção do estado. Além da produção de laranja, a agricultura de subsistência também é bem presente no nosso município, onde as famílias com pequenas propriedades cultivam diversos produtos que são muitas vezes comercializados na feira livre, como por exemplo frutas, verduras e hortaliças. Vamos aqui pensar um pouquinho. Se você mora aí na zona rural, em algum povoado, eu tenho certeza que você conhece alguma plantação. E você conhece alguma família que planta para vender na feira, nas feiras livres que acontecem às quartas e aos sábados. Então, aí no local onde você mora, qual é o produto que mais se destaca? Qual a produção mais importante? É laranja, limão, abacaxi, maracujá? O que é que se destaca aí no município onde você, aí no povoado ou na localidade, na comunidade onde você mora? Eu tenho certeza que alguma coisa, algum produto é bastante cultivado por aí. E que você conhece alguém que trabalha em uma dessas lavouras. Então, assim acontece o setor primário no nosso município, voltado principalmente para a agricultura, sendo também a pecuária, a criação de animais, como a criação de gado bovino, a criação de galinhas, a criação de porcos, a criação de carneiros. Nós podemos encontrar essas criações em várias localidades do nosso município, principalmente na zona rural. Eu tenho certeza que aí no lugar onde você mora, você conhece alguns desses cultivos, seja ele da agricultura ou seja ele ligado à pecuária. E tudo isso está ligado ao setor primário, de onde se extrai os recursos naturais para a produção, para a fabricação de diversos outros produtos que nós utilizamos no nosso dia a dia. Por exemplo, a laranja é muito importante para ser feito o suco da laranja que nós tomamos no nosso dia a dia. Então, o setor primário do nosso município, voltado para a agricultura e para a pecuária, tem um importante destaque. Mas não fica só aí. Itabaianinha, ela deixa de ser uma cidade voltada apenas para a agricultura e ela se torna uma cidade voltada para outros setores, como as cerâmicas e a indústria têxtil. Nós veremos agora. Olha só, o nosso município tem solo argiloso e vermelho cinzento. É o famoso barro, né? O barro que nós conhecemos. Ele é muito utilizado nas indústrias de cerâmica, um dos principais sustentos econômicos do nosso município. O número acentuado de cerâmicas chega a 40 indústrias instaladas na região, as quais compõem 35% da economia do nosso município, segundo dados do IBGE do ano 2017. A produção ceramista tem maior oferecimento de emprego, sendo aproximadamente 500 empregos diretos e indiretos, atendendo boa parte da região. Então, por ser uma localidade onde tem um solo muito rico em argila vermelha e cinzenta, que são aquele solo
aquele tipo de argila, como vocês conhecem aí, o barro, utilizado para a produção de blocos, de telhas, de tijolos, a nossa cidade ela tem um destaque muito importante para o setor da cerâmica. As cerâmicas elas ficam localizadas aqui na cidade, na sede do município, e nos povoados. Eu tenho certeza que você também conhece em algum lugar, seja uma cerâmica ou uma olaria. Aí no lugar onde você mora, tem uma olaria? Ela oferece emprego para as pessoas dessa localidade? A olaria, ela também produz, só que de forma mais manual e em pequena escala. Ela produz muitas vezes telhas e tijolos, de uma forma manual e em pequena escala. A cerâmica, ela é muito importante no nosso município, pois oferece empregos, ela gera cerca de 500 empregos de forma direta ou indireta. Quantas pessoas no nosso município trabalham em cerâmica? Que bom que esse setor cresceu bastante e assim tem ofertado emprego para várias pessoas. Eu tenho certeza que você conhece alguém que trabalha em uma cerâmica. Eu conheço. Eu conheço pessoas que trabalham em cerâmica, eu conheço pessoas que trabalham no setor agrícola do nosso município, no cultivo, na plantação de laranja e de outros produtos que são vendidos aqui no nosso município ou levado para outros. Uma outra coisa também. A produção de blocos, de telhas, de tijolos, de lajotas aqui no nosso município, ele não fica só aqui. É levado para outras cidades e para outros estados do nosso Brasil, como, por exemplo, para a Bahia e para Alagoas. Tem vários caminhoneiros aqui na nossa cidade que viajam diariamente transportando esses blocos, essas telhas para outros lugares, principalmente para o estado da Bahia. Então, é um importante setor para o nosso município, que gera riquezas, que gera emprego e que movimenta a economia, ou seja, movimenta o financeiro, né, o dinheiro no nosso município. Um outro setor que também faz parte do setor terciário, muito importante no nosso município, que tem ganhado um destaque muito grande nos últimos anos, é a produção têxtil, ou seja, é a indústria têxtil. Esse tipo de indústria também exerce um importante papel na economia do nosso município. Segundo dados da Secretaria de Indústria e Comércio do município, esse setor é responsável por garantir trabalho a cerca de 5.000 pessoas, o equivalente a 12% da população local. Em vários lugares nós podemos encontrar uma oficina de costura, uma fábrica de costura e lojinhas de produtos, de roupas que são produzidas, fabricadas aqui no nosso município. Mas uma coisa muito importante, essa produção ela não fica mais restrita ao nosso município. Roupas que são fabricadas no nosso município, marcas muito conhecidas aqui, são levadas para outras cidades e outros estados, como por exemplo para o estado de São Paulo e para a nossa capital de Sergipe, Aracaju. Nós podemos encontrar em vários lugares produtos que são produzidos, peças de roupas que são produzidas aqui no nosso município. Sem contar também que nós recebemos muitas pessoas que vêm de fora, de outras cidades e de outros estados, para comprar no polo têxtil do nosso município. E nós vamos falar um pouquinho sobre a história do polo têxtil do nosso município e como esse setor ganhou importante destaque aqui na nossa cidade. Mas para isso, nós precisamos conhecer uma pessoa que foi responsável por tudo isso. O senhor Jairo Carvalho, o fundador da Agripom. Eu acredito que vocês são muito novinhos, não conseguem lembrar ou não chegaram nesse tempo, né, de conhecer a Agripom. A Agripom era uma loja muito grande de produtos fabricados aqui mesmo. Seu Jairo, ele teve uma visão empreendedora muito grande. Eu vou contar um pouquinho de como esse setor cresceu no nosso município. A paixão dos moradores pelo mercado de confecção teve início há quase 25 anos, quando Jairo Lima de Carvalho, senhor Jairo, um itabaianiense que resolveu tentar a vida em São Paulo, resolveu voltar à terra natal. Foi para São Paulo, morou lá e resolveu voltar para a nossa cidade, com a proposta de desenvolver uma nova atividade aqui.
Até então, o nosso município estava muito ligado ao setor agrícola, à agricultura e à pecuária, mas seu Jairo teve uma visão diferente. E com a proposta que ele trouxe, surgiu a indústria têxtil, né? O polo têxtil no nosso município. Continuando, a ideia com toda a experiência adquirida lá em São Paulo, quando ele mora lá ainda, quando ele foi embora para lá, pela atuação no bairro do Brás, ele decidiu investir na criação da primeira indústria de confecção na cidade. Olha só, seu Jairo, ele trabalhava lá no Brás, que é um setor muito importante de moda da cidade de São Paulo. Não só de moda, mas atende diversos comércios, diversas lojas. A ideia do empresário era que a produção desse novo empreendimento ajudasse a abastecer o mercado paulista. Olha a visão empreendedora do senhor Jairo. Ele morava lá, trabalhava lá, mas ele teve a ideia de vir para o município dele, para a cidade dele, para a cidade natal dele, abrir aqui uma fábrica e os produtos que fossem produzidos aqui fossem levados para ser vendidos em São Paulo. E assim o nosso município ficar conhecido. Então surgiu assim a Gripom. Começando a atividade praticamente do zero, senhor Jairo percebeu a necessidade de formar os trabalhadores que iriam trabalhar na fábrica. E agora, como ensinar essas pessoas a costurar, já que muitos estavam apenas acostumados a viver da agricultura? Para isso, trouxe profissionais de São Paulo para treinar os moradores. Fez parcerias com instituições voltadas ao empreendedorismo, como o Sebrae e o Senai, e em pouco tempo deu início aos trabalhos. Isso mesmo, seu Jairo trouxe pessoas que já trabalhavam na indústria têxtil, no setor têxtil, para treinar as pessoas aqui do nosso município. Existem muitas pessoas mais velhas do que nós, mais velhas com certeza do que vocês, que já trabalhou na Gripom, que aprendeu a costurar graças ao incentivo do senhor Jairo, quando ele trouxe para aqui a tão famosa Gripom. Naquele momento, a produção era toda voltada à confecção de artigos masculinos, a chamada modinha, como shorts, camisas e blusas de malha. A ideia deu certo e aos poucos a economia da cidade, que até então era essencialmente agrícola, voltada apenas para a agricultura, passou a ter um novo impulso. Mesmo com o sucesso da empresa, seu Jairo, como é conhecido, resolveu que era preciso ousar. Ele achou que era preciso fazer mais. Não só dar o trabalho, mas ensinar essas pessoas a ser donas do próprio negócio. Decidido a mudar o rumo do negócio, passou a estimular os trabalhadores a criar suas próprias indústrias de confecção e garantiu que a produção dessas novas fábricas seriam adquiridas pela Gripom. Olha só, seu Jairo incentivou as pessoas a abrir as suas próprias fábricas na sala de casa, na garagem de casa, em um cômodo da casa que estava sobrando. Assim ele oferecia a essas pessoas os instrumentos de trabalho e todo o produto que era produzido nesses lugares, nessas oficinas ou em casa mesmo, eram vendidos na Gripom, na loja da Gripom. Além disso, os empreendedores também estariam livres para comercializar com outros compradores, o que permitiria, assim, aumentar o rendimento da atividade. A produção não ficou restrita apenas à Gripom. Essas pessoas poderiam vender os seus produtos a outros empreendedores, a outras lojas, a outras cidades. Com os trabalhos já consolidados e sentindo que a sua missão havia sido cumprida, seu Jairo decide fechar a Gripom e sugere aos empresários da região que ocupem um antigo espaço da fábrica, cedendo o espaço para a instalação das pequenas confecções. Muitos aceitaram a proposta e surge então o Polo de Confecção de Itabaianinha. Graças à ideia empreendedora do seu Jairo, a indústria de confecção, o Polo de Confecção de Itabaianinha surgiu. Ele ensinou a trabalhar, ele deu as ideias a essas pessoas e ele incentivou essas pessoas a montar o seu próprio negócio, a sua própria fábrica, a sua própria loja. Hoje nós podemos ver aí no nosso município diversas lojas daqui da nossa cidade mesmo, aqui do nosso município, que fabrica suas próprias peças aqui mesmo e vende para diversos outros lugares. Eu posso citar como, por exemplo, a Oxinte, uma loja muito conhecida de roupas de academia, de roupas de esporte, que vende os seus produtos para diversas cidades, diversos estados do nosso país.
e diversas lojas. Eu tenho certeza que você conhece alguma dessas lojas. Se você já visitou o polo têxtil do nosso município, você conhece algumas dessas lojas que eu falei, como a Oxinte, nós temos a Rosa Chique, nós temos a Linda e diversas lojas. Então, graças a seu Jário e a ideia empreendedora dele, a nossa cidade ela deixa de ser uma cidade voltada apenas para a economia agrícola e se destaca também na produção, né, na confecção de roupas, no polo de confecção, na indústria têxtil. E aí nossa cidade se torna tão rica como ela é, com um setor voltado tanto para a agricultura, como para as indústrias de cerâmica, como para a produção têxtil. E aí nós temos todos os anos, né, aqui na nossa cidade, a edição do Moda Mix, né, uma vez por ano, onde é exposto ali com desfiles, recebe muitos visitantes, atrai muitas pessoas de diversas localidades. E ali é exposto um pouco dos produtos que são fabricados aqui no nosso município. Muito importante para alavancar, para dar um impulso à economia da nossa cidade e gerar tantos empregos como vem gerando nesses últimos anos. Um outro setor também da economia do nosso município é a Feira Livre. Quem aqui já foi à feira ao sábado ou na feirinha da agricultura sustentável, da agricultura familiar às quartas-feiras? E nós chegamos na feira, nós podemos ver uma infinidade de produtos sendo comercializados. Nas feiras aos sábados, nós podemos encontrar roupas, sapatos, brinquedos, objetos sendo vendidos, além de frutas, verduras, hortaliças, carnes, farinhas. Então, nós podemos encontrar na nossa feira vários produtos sendo comercializados. Eu tenho certeza que você já esteve na feira em algum momento. Ou, quem sabe, o papai ou a mamãe tem uma barraquinha lá na feira e venda vários produtos. Produtos que muitas vezes são cultivados aí no quintal de casa mesmo, aí no terreno em volta da sua casa. A Feira Livre, onde pode ser encontrado diversos produtos sendo comercializados, como aqueles produzidos aqui mesmo no nosso município, ou vindos de outras cidades. Nós temos as quartas-feiras, né? Nós contamos com a Feira da Agricultura Familiar, que foi um projeto desenvolvido pelo governo de Sergipe em parceria com o Ministério do Desenvolvimento Agrário e tem como objetivo principal fortalecer a agricultura familiar, criando frente de comercialização para escoamento da produção desses pequenos produtores rurais. A feirinha das quartas-feiras, que é a Feira da Agricultura Familiar, ela abre portas de disponibilidade para as pessoas, né, os produtores, os pequenos produtores rurais, que têm um pequeno cultivo ali na sua casa, no povoado ali onde você mora, trazer os seus produtos e vender aqui. Né? São produtos orgânicos, produtos que são produzidos, são plantados, né, de forma natural, desenvolvem-se de forma natural e são vendidos na feirinha da agricultura familiar. Então, nós temos aqui no nosso município, né, além da agricultura, nós temos as feiras livres, nós temos diversas lojas, nós temos o setor de confecção, nós temos as cerâmicas. Olha, eu vou falar uma coisa para vocês. O nosso município é um município bastante rico, porque tem diversos setores da economia. Nós podemos contar também com um comércio muito grande, como várias lojas de calçados, de materiais de construção, de móveis, de eletrodomésticos, de roupas. O nosso município ele tem um vasto comércio, um comércio bastante grande, que oferece empregos para diversas pessoas. E aqui nós temos as referências dessa aula, onde foi pesquisado todo esse assunto, todo esse conteúdo para trazer para vocês. Espero que vocês tenham compreendido, que vocês tenham aprendido direitinho, né? Que o nosso município ele é rico, o nosso município ele tem diversos setores da economia que geram empregos para diversas pessoas. Né? Eu sei que, inclusive, quem sabe o papai e a mamãe trabalham em um desses setores que tia Laísa, né? Que a professora Laísa citou aqui nessa aula. Muito legal conhecer o nosso município, conhecer um pouquinho sobre ele, aprender um pouco sobre a nossa história, saber que ele surgiu lá embaixo de um pé de tamarindo e saber que é um município muito importante para o estado de Sergipe. A nossa aula vai ficando por aqui. Eu deixo um super beijo para vocês. Tchau, tchau e até a próxima.